Tamires, boa noite, seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, doutor Léo. Desde já agradeço o convite, o honroso convite a que me propus de pronto para poder atendê-lo. Então, inicialmente, eu quero que você possa dizer quem é Damísio Mangueira, aonde nasceu, é filho de quem, é pai de quem, esposo de quem. Fica à vontade para contar um pouco da tua história de vida, pessoal. Eu nasci em Triunfo mesmo, inclusive nasci na rua 7 de setembro, na casa onde houve a reunião para passar triunfo à cidade. A primeira comissão foi na casa onde eu nasci. Eu sou filho de Zenóbia Mangueira da Silva, que é filha de João Mangueira de Andrade, foi vice-prefeito de Triunfo, foi presidente da Câmara, um homem público de muita atuação. E meu pai, Deusdedit Jardim da Silva, de família de origem humilde, porém foi adotado desde os 2 anos de idade por Joaquim Moreira e Silva, um importante agropecuarista da região de Triunfo e que foi o mentor e o mantenedor da comissão que passou Triunfo à cidade. A minha vida tem esse entrelaçamento de pessoas públicas, né? Sou casado com Célia e Cláudia, todo mundo conhece por Célia. Tenho 2 filhos, Pedro e Thelma. Pedro é acadêmico de odontologia aqui em Cajazeiras e Thelma Rejane é advogada. O meu ensino básico, que antes se chamava primário e de primeiro grau, foi todo em Triunfo. Mas muito jovem ainda, com 14 anos de idade, eu fui estudar num colégio agrícola interno. Era em regime de internato. Muito distante de Triunfo, então eu só vinha 2 vezes no ano em casa, Barreiros, Pernambuco. E lá eu tive a oportunidade de vivenciar coisas diferentes, porque naquela época, técnico agrícola era muito procurado por pessoas que já tinham a formação de ensino médio, porque era praticamente uma profissão certa. Na década de 80 era muito certo de que você teria um trabalho, por causa da Emater, a extensão rural. Então, eu, convivendo no internato, eu passei por experiências muito difíceis, porque eu passei a conviver com pessoas de diversas localidades, de diversas mentalidades, com a idade bem mais avançada do que a minha. Mas foi um aprendizado. Ao sair de Barreiros, técnico agrícola, eu fui para São Paulo. Como técnico, eu passei a trabalhar em inseminação artificial em suinocultura. Eu me especializei nisso e arrumei, inclusive, um trabalho que me deu condição de sobreviver lá em São Paulo, praticamente todo o ano de 87. Como eu estava no engajamento da veterinária, eu achei por bem fazer veterinária como meu curso de nível superior. E aí, quando eu concluí veterinária, eu voltei para São Paulo, dessa vez para a USP, onde eu fui fazer especialização na área de bovinocultura, clínica e cirurgia de grandes animais. Eu fui desafiado a entrar na política em Triunfo. Era um sonho realmente de infância e eu aceitei o desafio e a gente conseguiu. Eu sempre digo, eu me sinto realizado como gestor. Muitos jovens advogados nos acompanhando e tenho certeza que você tem muito, Damísio, a agregar, a trazer a sua visão sobre o momento atual da advocacia. Você já era prefeito, já era formado em veterinária e decidiu fazer direito. Justamente no exercício da política, da administração pública, não só como prefeito, mas quando eu fui secretário em Bernardino Batista, eu conheci um município com uma folha de papel em branco e nada mais. E a gente acompanhou a implantação de Bernardino Batista. Isso me motivou muito a aprender e estudar. E quando eu tive a primeira oportunidade, que foi após o meu primeiro mandato, né? Eu fui reeleito em 2004 a 2008. Então, em 2008 eu entrei na faculdade e fiz na hoje católica, né? Católica da Paraíba. Da Paraíba. Você era FAFIC, a FAFIC, todos nós. Depois comecei a trabalhar só com licitação. A gente tinha uma equipe chamada Licitec, eu e meu grande amigo Emílio Diniz, que é um fera nessa área, e ele fazia a parte operacional e eu fazia a parte jurídica, que seria ir dar os pareceres e resolver alguma coisa que tivesse de imbróglio jurídico. Então trabalhamos em Carrapateira, em Monte Oreb, Bernardino Batista,
Triunfo. E fizemos cursos também. Alguns cursos foram realizados pela Listec, formando pregoeiro, né? Depois, Léo, eu me enveredei com o mestrado mais para a docência. Foi ainda onde eu fui trabalhar na Universidade Unifique, da nossa amiga Sandra Belchior e Zé Dinando. Então, a gente teve a oportunidade de experimentar esses dois lados, e aí eu fiz uma especialização na área de direito previdenciário, e após esse AVC, eu achei que o previdenciário era uma área mais tranquila. A gente ia brigar só com o governo, né? Sim. Então, Damísio, pois não. Damísio, continua aí falando. Quanto tempo você passou na docência? Infelizmente, foi muito curto, porque ele interrompeu justamente naquele período em que eu sofri um acidente. Sei. E foram 2 anos de docência, né? Mas eu tive a oportunidade também de implantar o curso de medicina veterinária lá como os professores fundadores, né? Como eu tinha o mestrado na área de direito ambiental, então eu pude fazer isso. Eu tive uma trajetória curta nesse sentido, mas pela Listec a gente ministrou muitos cursos, que não deixa de ser docência, né? E o direito previdenciário, ele veio a calhar no momento que a gente se sentiu limitado fisicamente. E Thelma me deu esse apoio. Thelma é praticamente o carro-chefe do escritório. Eu apenas dou um suporte, ela é quem faz. Se especializou, tem especialização na área. E aí a gente ficou no meio, onde a gente se sente bem estar envolvido, nem que seja dessa forma, né? Como gestor, na verdade, do escritório, e ela como a pessoa que é responsável técnica e que faz, a gente só ajuda. Doutora Cibele, vocês são atuantes na área do direito previdenciário. Fiquem à vontade para falar um pouco sobre essa temática, que é a área que tem o maior número de atuação. E como é a atuação, Damis, lá, a atuação de vocês? É mais restrita lá em Triunfo? Como é a atuação do escritório? Primeiro, a gente trabalha só com o direito previdenciário geral, né? O regime geral. Certo. Triunfo é muito difícil ter o regime próprio, porque Triunfo mesmo não é regime próprio, Triunfo é dos poucos municípios da região que é regime geral, né? Tem um gargalo que é saber quando é que você deve prosseguir no administrativo, nos pleitos administrativos, ou deve se judicializar. Só que na prática não é isso que a gente vê, sabe, Léo? A gente vê que muitas vezes você está tirando da pessoa que está precisando de um benefício o direito de usufruir mais breve desse benefício. Então, eu pelo menos, Thelma principalmente, que é quem está em atividade no momento, a gente tem a experiência de que não tem sido muito difícil, juridicamente, a gente conseguir reverter as decisões precipitadíssimas do INSS. Precipitadas por vários motivos. Uma, por falta de pessoal. É humanamente impossível você ver que quem está fazendo aquelas análises são robôs, né? Sim. Inclusive, nós temos várias decisões administrativas equivocadíssimas, trocando até o processo de outra pessoa. As pessoas têm que saber que aquilo que tem lá, você nunca pega um CNIS que esteja totalmente em ordem, ele só vem prejudicando, nunca vem melhorando a vida do contribuinte. Ele só vem errado para piorar a sua vida. Por isso que é importante hoje a advocacia previdenciária também no âmbito preventivo, ou seja, você se planejar, você se preparar para você tirar todos os erros que vêm do seu CNIS e você ter uma aposentadoria melhor. Servidores públicos de Triunfo, a gente tem conseguido várias revisões porque as pessoas se aposentam somente porque chegou na idade e às vezes por causa de 6 meses a mais, ele teria condições de implementar um direito. Você sabe que o direito previdenciário, ele é regido pela a lei da época, então é muito complexo isso, quer dizer, você tinha um direito que você, com 2 semanas depois, você deixaria de ter. Então, por exemplo, nós temos ação de auxílio acidente, que o camarada sofreu o acidente em 2000,
2006 era totalmente diferente. Por exemplo, o auxílio acidente hoje você não incorpora na sua aposentadoria. Quando você se aposenta, você deixa de receber o auxílio acidente. Esse cliente nosso sofreu o acidente em 1996, portanto, ele vai ser regido pela lei da época, ele vai ter direito a acumular o auxílio acidente dele, mais a aposentadoria. E tudo isso você tem que fazer em função do que é melhor para o beneficiário, né? Então, é preciso que as pessoas aprendam de que o direito previdenciário, ele precisa de profissionais capacitados, responsáveis, para que se estabeleça, dentro das possibilidades, o melhor benefício, que muitas vezes não parece ser tão grande. Por exemplo, a pessoa que tem uma aposentadoria de R$ 1.800, com a revisão você chega para R$ 2.300, R$ 2.400, o que amplia R$ 500 a mais, que para um mês é pouco, mas para um ano, ou quantos anos de sobrevida ele tiver, vai ser um diferencial. E é isso que faz o advogado previdenciarista hoje. E as pessoas também devem entender de que não se diz respeito apenas à questão de melhorar o valor. Às vezes você antecipa, né? Você antecipa. Hoje não existe aposentadoria por tempo, apenas por idade. Só que existe a regra de transições, onde muitas pessoas estão deixando de se aposentarem com 62 anos, com 61, ele aproveita. E tudo isso pode fazer a diferença, inclusive no valor também, porque pela média, hoje é assim, a média você vai ter ela para poder contabilizar o valor, mas você só utiliza 60%. A partir dali você conquista mais 2% a cada ano que passar do mínimo, que para homem é de 20 anos, né? Mulher 15. Sim. Então imagine se você colocar tempo de agricultura, da infância, como é que eu vou provar? Existem vários meios, né? Aqui seria, assim, pequeno programa para a gente dizer tantos meios que tem de se provar, mas tem vários meios. Você serviu o exército, aquele tempo do batalhão, né? Você tem direito àquele ano contado, o próprio caso do colégio agrícola, né? Muitas pessoas laboraram com atividades que são insalubres e isso poderia converter esse tempo especial em tempo comum e aumenta. Eu sei que quando você junta tudo, a pessoa perdeu foi de se aposentar há mais tempo. E quando se aposenta, às vezes com um salário que poderia ter sido bem melhor. Então a importância da advocacia previdenciária está nisso também. Não só conseguir aqueles benefícios que você pode fazer administrativo, mas conseguir também um melhor benefício. Uma verdadeira aula, viu, doutora Cibele? Exatamente. Uma aula de direito previdenciário de número 7 aqui do nosso podcast, artigo 133 da OAB Cajazeiras. Você que está acompanhando, curta, deixa aí o seu comentário, se inscreva no nosso canal todos os meses, tem 2 episódios aqui na SA Comunicação, aonde gravamos esse podcast. Também a gente vai caminhando para o final desse podcast, mas eu não poderia terminar sem antes ouvir a tua visão do momento atual da advocacia. A advocacia de meu pai foi uma, a de você foi outra, a de Thelma, que é a nossa, já é uma outra realidade. Mas trazendo essa discussão para o direito previdenciário, para o jovem advogado que está assistindo esse podcast agora ou vai acompanhar em reprise. Como ele deve entrar no mercado, o que é que ele pode fazer para conquistar o seu espaço na advocacia, que hoje é super concorrida, e principalmente como ele deve se planejar, porque o direito previdenciário, eu costumo dizer aos colegas, que é um jogo de longo prazo. Eu sou de uma área um pouco diferente da de vocês, porque na assinatura do contrato eu vou ali receber pelo menos 50%. Vocês não. Vocês é um jogo de longo prazo e na maioria dos casos vocês só vão receber se tiver o resultado exitoso, se tiver o resultado positivo. Então eu queria ouvir a sua lição sobre isso para os jovens advogados, estudantes que pretendem seguir carreira, porque essa é a área mais promissora, na advocacia. Eu costumo brincar com os colegas, às vezes estou almoçando, tomando um café, eu digo, olha, se você quer ser rico, você vai para a advocacia previdenciária. A criminal é por amor. E aí eles brincam comigo. Léo, primeiro dizer de que
a gente sempre teve a advocacia previdenciária como essa que você recebe depois que do êxito. Do êxito, né? Mas isso tem mudado, porque como a gente está falando de planejamento, isso é uma consultoria, né? E isso deve ter um custo. O jovem advogado, ele tem que saber que aquele serviço que ele vai fazer para olhar o CNIS, para abrir, para saber, para fazer um levantamento, um cálculo, ele tem um gasto que, inclusive, um gasto de algo muito precioso, que é o tempo dele. Que não volta mais. Que não volta mais. Então, ele tem que cobrar. A gente cobra lá para fazer qualquer consulta nesse sentido. E quando se faz um planejamento, é um trabalho de consultoria mais avançado um pouco, porque você vai ser um guia na vida daquela pessoa que falta 2, 3 anos para se aposentar e muitas vezes deixa de fazer algo que seria necessário para ele ter a melhor aposentadoria. Então, esse diagnóstico e essa orientação, ela é um trabalho consultivo. Então, ela é pago na hora, como cinema, você paga para entrar. A outra é de que realmente você tem que trabalhar em função do resultado, mas eu queria muito conclamar o jovem a fazer uma advocacia previdenciária muito ética, muito justa. Você não pode protelar um processo administrativo porque ele vai render mais para você se você não sabe se aquela pessoa tem interesse em conseguir algo a mais no futuro, quando ele está passando necessidade hoje, muitas vezes para a sua própria sobrevivência. Então, se você vê que o processo ele não tem futuro de ficar sendo debatido na instância administrativa, ou seja, no INSS, na primeira resposta negativa, parta para o judiciário e dê ao seu cliente aquilo que ele está precisando naquele momento, que é um resultado satisfatório. A outra coisa que eu acho muito importante é de que o jovem hoje, como não é diferente em nenhuma outra área, ele tem uma possibilidade muito grande de trabalhar de forma virtual. Eu e Thelma, aliás, o escritório da gente, porque, como eu já disse, Thelma é quem está à frente totalmente da parte técnica. A gente tem vários clientes de São Paulo, pessoas de Triunfo, tiveram resultado e depois indicaram pessoas que a gente não sabe nem quem é, mas que passa a documentação e a gente conseguiu resolver os problemas com a facilidade que tem hoje de fazer audiência virtual, inclusive se for necessário até de usar um correspondente para tirar um documento. Então, essa facilidade hoje para o jovem possibilita um mundo sem fronteiras para a advocacia previdenciária em específico, né? Que eu estou dizendo, todas podem ser feitas, mas em especial a previdenciária, ela pode ser sim feita de forma à distância, com resultados práticos, sem qualquer tipo de enrolação com o cliente. Você vai ter a possibilidade de oferecer um trabalho de qualidade mesmo à distância. Então, eu acho que isso é o grande feeling do momento, é o que o jovem que pretende se enveredar pela advocacia previdenciária, primeiro se capacitar, né? Não tem como você fazer um trabalho bom à distância, ou perto, ou com presencial ou não, se você não se qualifica. Aqui hoje a gente, né, ouviu uma parte da história de Triunfo, né? Que de história de Damísio. De história de Triunfo. Lições para a jovem advocacia. Jovem advocacia, sobre a administração pública, né? Muita coisa. Eu queria ter mais tempo, viu? Eu queria ter mais tempo aqui, porque realmente está sendo fantástico esse episódio de número 7. Damísio, muito obrigado pela noite, por ter aceitado o nosso convite. Você sabe da minha admiração por você. Então, muito obrigado pela sua vinda ao podcast, muito obrigado pela noite de hoje, por essas lições que vai ficar guardada aqui daqui a alguns anos, a gente vai estar vendo e lembrando do dia que nós vivemos hoje. Eu quero te agradecer, Léo, primeiro pela gentileza de me convidar, dentre tantas pessoas ilustres da advocacia, você lembrar do nosso nome e fazer esse convite, e dizer da satisfação maior ainda de convidar a Cibele. A gente tem essa relação pela amizade que a gente nutre com o esposo dela, meu amigo Jonas, e dizer que para mim foi um orgulho muito grande e uma satisfação dizer que todos que participaram, que tiveram oportunidade ou não, foi uma honra ter a companhia de vocês, falando um pouco de mim, da minha história.
Então, muito obrigado a vocês. Um grande abraço a todos. Eu quero parabenizar aqui meu amigo, o doutor Damísio, pela sua entrevista, agradecer os ensinamentos da noite de hoje, agradecer a Léo Lins, que esteve com a gente aqui durante o podcast, agradecer o convite do podcast, né, do Artigo 133, e do meu colega advogado e amigo Léo. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Foi uma noite muito agradável a partilhar da companhia de vocês. Um abraço a todos, muito obrigado, boa noite, feliz São João, feliz São Pedro, até o nosso próximo episódio aqui no podcast Artigo 133. Um forte abraço.